seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos dar mais uma lição da nosso pequeno grupo. A lição de hoje é a lição de número 3, com o tema A Lei de Deus. A Lei de Deus, o nosso verso principal está em Mateus capítulo 5, verso 18. E convido você para fazermos uma oração antes de darmos início à lição de hoje. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Que o Seu Santo Espírito fale ao nosso coração, que possamos cada dia ser transformados por a Tua Palavra, cada dia nos aceitar as Tuas verdades para a nossa vida e buscarmos vivermos cada dia segundo a Tua vontade. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Convido você que abra a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 5, verso 18, que diz o seguinte: Jesus disse, em verdade lhe digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus falando aí sobre a lei de Deus, olha, pode passar o céu, pode passar a terra, passe o mundo, mas jamais a palavra de Deus passará. A palavra de Deus permanece, né? Diz que não, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. E aí no quebra-gelo tem uma pergunta que diz o seguinte: existe algum mandamento que seja mais difícil a cumprir? Né? Para você, responde aí para mim, existe algum mandamento que é mais difícil de cumprir ou você acha que todos os mandamentos são iguais? Aqui no livro O Grande Conflito, no qual está baseado a nossa lição desse trimestre, na página 366, diz o seguinte: no próprio centro do decálogo está escrito o quarto mandamento. Você sabe qual é o quarto mandamento? O que diz o quarto mandamento? Vamos ler então na palavra de Deus? Convido você que abra sua Bíblia no livro de Êxodo, Livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8, que fala exatamente sobre o quarto mandamento da lei de Deus. Aqui, ó. Aqui diz o seguinte: lembre-se de santificar o dia de sábado. Lembra-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem neste dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o forasteiro às tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. No centro do decálogo, dos 10 mandamentos, ali o quarto mandamento fala de quê? Fala do sábado. E ainda continua aqui, ó. O Espírito de Deus tocou o coração dos que estudavam a sua palavra e ficaram convencidos de que havia transgredido ignorantemente esse preceito. Que preceito? O preceito do sábado, deixando de levar em consideração o dia de repouso do Criador. Qual é o dia de repouso do Criador? O 7º dia. Qual é o 7º dia? O sábado. E começaram a examinar as razões para a observância do primeiro dia da semana, em lugar do dia em que Deus havia santificado. Não conseguiram achar nas Escrituras prova alguma de que o quarto mandamento havia sido abolido, ou de que o sábado fora mudado. As bênçãos que desde o princípio santificava o 7º dia nunca havia sido removido. O Grande Conflito, página 366. Então, o quarto mandamento continua válido. As pessoas ali, aquele grupo de pessoas que ficaram do grande desapontamento de 1844, eles continuaram examinando as Escrituras e eles entenderam que o sábado era o dia do Senhor e que não havia nenhuma prova bíblica pedindo para santificar um outro dia, como por exemplo o primeiro dia da semana imposto pela Igreja Romana. Então, eles entenderam que o sábado de fato era o dia do Senhor. E ainda no livro Grande Conflito, página 375, diz o seguinte: os adoradores de Deus se distinguirão pelo respeito ao quarto mandamento. Há uma distinção entre os adoradores de Deus e os que não são de Deus. Diz, considerando que este é o sinal de seu poder criador.
O quarto mandamento fala de um Deus criador do céu e da terra. Diz aqui ainda: os adoradores da besta se distinguem por seus esforços para derrubar o monumento do Criador, exaltando a instituição de Roma. Enquanto os adoradores de Deus, ele luta para, guardar, observar, levar a mensagem ali do quarto mandamento, que ainda é válido, que ainda tem que ser guardado. Os adoradores da besta, ele tenta impor a questão do dia instituído pela Igreja Romana, que foi o domingo. Só quando os cristãos de 1844 perceberam o erro no dia de repouso, decidiram obedecer a Deus e não ao homem. Obedeceremos a Deus ou a besta? Obedeceremos a Deus ou a besta? Eles decidiram obedecer a Deus. Pedro, uma vez, ele disse: olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se você, por exemplo, a gente viu que em Êxodo 20, que fala de quê? Fala, Êxodo do verso 8 a 11, fala do sábado como um dia de repouso, um dia que o Senhor, o próprio Deus descansou, O próprio Deus descansou nesse dia, e exalta Deus como Criador e tudo mais. E esse dia está lá e devemos nós observar também. E também é um sinal entre Deus e seu povo. Aqui, se você, por exemplo, vai para Ezequiel capítulo 20, verso 11, aliás, 12 e verso 20, você vai ler o seguinte, verso 12. Também lhes deis os meus sábados, para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Aí nós vamos para o verso 20. Santifique nos meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o seu Deus. Ou seja, o sábado distingue o povo de Deus do povo não de Deus, dos adoradores de Deus dos adoradores da besta. Diz só: santificai os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós. Havia um sinal entre o povo de Deus e os que não são de Deus, e esse sinal é a guarda do quarto mandamento. E quanto mais nos aproximamos do fim, mais essa distinção ficará mais clara cada dia mais. Aqui, abrindo o coração, diz: somos dirigentes no estudo da palavra de Deus. Será que hoje estamos estudando a palavra de Deus como aquelas pessoas que ficaram do grande desapontamento, estudaram? Obedecemos a Deus como fizeram os cristãos de 1844, quando eles perceberam que o domingo não era o dia santificado por Deus, não era o dia separado por Deus para a adoração, e sim o sábado. Quando eles viram esse erro, eles disseram: não, está errado. O dia de repouso, segundo a palavra de Deus, é o sábado, e é esse dia que vamos guardar. E eles abandonaram os ensinos romanos e passaram agora a obedecer a palavra de Deus. Será que você está disposto a obedecer a palavra de Deus, mesmo quando a maioria das pessoas desobedece? Diz aqui: conhecemos as razões para guardar o sábado? Será que nós conhecemos todas as razões para guardar o sábado? Para mim, a mais importante razão para guardar o sábado é que Deus nos pede. Lembra-se de santificar o dia de sábado. Lembra-se do dia de sábado. Sabe, se você ler os mandamentos: não adorará a imagem, não terá outro Deus diante de mim, entendeu? Nenhum mandamento começa com a expressão lembra-se, somente o quarto mandamento. Porque Deus sabia que o povo iria esquecer desse dia, e esse dia é um dia para ser lembrado semanalmente. Sabe, você não tem como fugir do tempo. Toda semana você vai ter um encontro com o tempo, você vai ter um encontro com o sábado. Você pode não querer se encontrar com ele, mas ele vai vir toda semana. E se você vivo estiver, você vai ter que passar nele. E aí você vai ter que tomar uma sábia decisão todos os dias, observar esse mandamento ou não. Quando esse dia chegar, ele vai passar por você, ou você obedecendo ele ou não. Entendeu? E aqui diz aqui, na parte trabalhando junto, para finalizar: faça uma lista de coisas que não se deve ser feita no sábado. Faça uma lista aí, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Mas também faça uma lista de atividades que pode ser feita no sábado e pratique esses princípios.
Por exemplo, o que não pode de sábado? Um exemplo, eu não posso ir para a escola estudar, certo? Eu não posso ir para minha empresa trabalhar, ou para o meu emprego trabalhar para meu próprio benefício. Mas eu posso socorrer alguém que está enfermo, eu posso levar uma cesta básica para alguém que está necessitado, eu posso ajudar meu próximo. São alguns exemplos de coisas que se pode e não pode fazer dia de sábado. Mas lembrando sempre, o sábado é o dia do Senhor e esse dia precisa ser santificado. Na próxima semana, antes de tudo, compartilhe a verdade. Nós teremos participação especial na próxima semana. Regivan Silva estará falando desse assunto na próxima semana. E gostaria de orar, mas antes de orar, eu gostaria aqui de mandar um abraço todo especial. Deixa eu pegar aqui minha anotação. Todo especial para alguns pequenos grupos deixaram ali seu comentário. Muito obrigado por compartilhar, por deixar aí seu comentário. Deixa aí o nome do seu pequeno grupo, o seu nome, pequeno grupo, cidade, de onde você mora, para que a gente possa estar falando no nome do seu pequeno grupo. O Alexandre, por exemplo, é do PG Caminhando com Deus. Caminhando com Deus é da igreja lá de Boa Vista, de Jaguaré, no Espírito Santo. Muito obrigado, Alexandre. Que Deus continue abençoando você, abençoe esse pequeno grupo maravilhoso, que ele continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. O outro pequeno grupo é o PG Ebenezer. O pequeno grupo Ebenezer é da Joyce Maria, que nos escreveu. Que Deus continue abençoando você, que continue abençoando o PG Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou, né? E o pequeno grupo Face de Cristo, da Maria Souza, de Jari, né? Deve ser o nome da igreja ali, Jari. E o nome é Maracanaú, no Ceará. Lembrando que o Regivaldo, que vai estar conosco na próxima semana, ela é lá do Ceará, né? Lá do Ceará teremos duas participações do Ceará nessa série. Estamos muito felizes. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe seu pequeno grupo. Deixa aí no comentário o nome do seu pequeno grupo, tá bom? Um abraço também para o PG Espaço Esperança, o nosso pequeno grupo que está cada dia maior, cada dia mais crescendo. Já são 1.250 pessoas, estamos muito felizes. Não deixe de se inscrever, se você não é inscrito, compartilhe com outras pessoas para que alcance maior número de pessoas. Vamos orar? Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho para conosco. Que possamos continuar crescendo em graça e conhecimento diante do Senhor e dos homens também. Que possamos ser fiel à tua palavra, fiel ao teu mandamento, principalmente o mandamento que tem sido esquecido, que é o mandamento do sábado. Que possamos ser fiel ao observador desse dia, não porque queremos ser salvos por obedecer, mas obedecer porque já fomos salvos por ti na cruz do Calvário. Que possamos ser fiel, permanecemos fiel até o fim. Essas bênçãos nós pedimos, te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e guardo você no próximo programa. Tchau, tchau.